Olá, seja bem-vindo ao curso Go Essencial. Aqui a gente vai explorar a linguagem de programação Go. A gente vai ver pacotes, funções, estruturas de controle como uma estrutura condicional, uma estrutura de repetição. A gente vai falar sobre tipos de dados, algumas estruturas que a gente pode trabalhar aí para manipular os nossos dados e organizá-los. A gente vai falar também sobre concorrência, trabalhar com multithread e ao término do curso a gente vai ver como a gente cria testes para, claro, validar o código que a gente está fazendo. Bora lá programar com Go? Utilizamos pacotes para organizar o nosso sistema. Isso, na verdade, é utilizado no nosso dia a dia. Por exemplo, na sua cozinha. Quando você quer pegar um talher, você sabe onde está a gaveta que tem os talheres. Mas quando você quer pegar um prato, você sabe onde tem esse prato. Funciona mais ou menos da mesma forma. O prato e os talheres eles têm funcionalidades diferentes. Assim funciona no nosso sistema também. Então a gente organiza através de pacotes e funções que a gente consegue agrupar trechos de código para fazer com que no momento que a gente precise reutilizar, ou seja, reaproveitar, a gente vai saber exatamente onde a gente pode pegar cada trecho de código ou função para ser executado no nosso sistema. Então, para começar aqui, eu vou criar o nosso arquivo main.go. E na primeira linha, a gente precisa definir aqui o nome do nosso pacote. Então, o pacote, a gente utiliza essa palavra, tá? Reservada aqui, package. E aqui eu vou definir o nome do nosso pacote. Como esse é o arquivo principal do nosso programa, ele precisa ser main para o Go automaticamente executar essa nossa aplicação nesse nosso cenário. Aqui, para definir uma função que vai conter ali um trecho de código, para ser executado, a gente utiliza a palavra reservada func. E aqui a gente pode escrever, por exemplo, main nesse caso. Por quê? Porque é o nosso arquivo principal e o Go precisa desse ponto de entrada para executar a nossa aplicação. Aqui a gente tem uma estrutura básica da função. Então a gente tem aqui o func, o nome, a assinatura da nossa função, abre e fecha parênteses. Nesse caso, a gente não recebe nenhum parâmetro. Tá bom? A gente poderia ter alguns parâmetros, a gente vai criar daqui a pouquinho uma função que recebe parâmetros para a gente estar entendendo e trabalhando e vendo como é que a gente faz isso com o Go. O que é que eu vou fazer aqui agora? A gente vai utilizar um pacote da biblioteca padrão do Go, que é o FMT. Então, a gente para utilizar um pacote externo, a gente precisa importar esse pacote para a nossa aplicação. Então, eu vou colocar aqui o FMT e vou utilizar a função chamada println, que vai imprimir na tela um valor para a gente. Nesse caso aqui, println Go essencial. Vocês podem observar agora que automaticamente o VS Code importou o FMT na linha 3. Isso aqui, na verdade, é uma estrutura básica da nossa aplicação, mas que na verdade a gente vê isso aí utilizado em larga escala. Por quê? Para a gente trabalhar com softwares que tem várias funcionalidades, a gente precisa importar e criar pacotes, criar funções específicas para trabalhar aí com questões voltadas a reuso. E claro, ter cada pacote com sua responsabilidade específica para a gente, quando o software estiver crescendo, a gente conseguir encontrar e navegar com mais facilidade na nossa aplicação. Isso é muito importante para a manutenibilidade da nossa aplicação. Então, o que é que a gente tem aqui? Na linha 6 a gente tem o println. Vou executar aqui go run main.go e ele imprimiu aqui como esperado na tela para a gente visualizar aqui Go essencial. Vamos agora criar um pacote chamado files que vai ser responsável por manipular arquivos. A gente não vai estar manipulando o arquivo agora, por hora, mas a gente vai estar vendo como a gente vai estar criando as nossas funções, recebendo, por exemplo, alguns argumentos através de parâmetros que a gente vai definir nas nossas funções e alguns retornos. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma pasta e vou nomear ela como files. Vou vir aqui dentro dessa pasta e vou criar aqui um file.go, é o nome do nosso arquivo. Aqui eu vou criar um pacote chamado files. Dentro desse pacote, a gente vai definir a nossa função. Então, para isso, a gente precisa utilizar a palavra reservada func. E aqui eu vou criar, por exemplo, aqui um upload. Acabamos de definir aqui o nome para a nossa função.
É importante a gente observar que eu defini aqui com essa primeira letra maiúscula. No Go, diferente de algumas outras linguagens de programação, que a gente utiliza, por exemplo, algumas outras palavras-chave, como private, protected e assim por diante, no Go a gente define isso através do primeiro caractere aqui da nossa função. Então, como a gente está utilizando essa primeira letra maiúscula, isso quer dizer que outros pacotes, fora desse pacote, vai conseguir executar essa função. Então, eu vou vir aqui, vou abrir, vou fechar parênteses, e aqui a gente tem a estrutura básica da nossa função. Então, eu tenho o func, o nome da minha função, abre e fecha parênteses, e aqui a gente tem o abre e fecha chave, que aqui é o bloco que a gente vai estar executando na linha 4. O que essa função aqui ela vai receber? Ela vai receber aqui um file name, que é um string, tá? É um tipo de dado aí que é uma cadeia de caracteres. Então, nesse file aqui, o que a gente vai fazer por enquanto, tá? A gente, na verdade, vai só utilizar o pacote, aquele pacote println, e vai só imprimir aqui o valor que a gente recebeu, tá? Dessa função. Então, perceba que a gente importou aqui agora o pacote dentro desse pacote files que a gente está trabalhando aqui na nossa aplicação. Vou voltar aqui e agora a gente vai utilizar aquele pacote, tá bom? Então, eu vou chamar aqui todo.txt. O que foi que a gente fez aqui agora, pessoal? A gente importou o pacote que a gente criou aqui no nosso arquivo main.go. É importante a gente observar a estrutura dessa importação. Então, o que acontece aqui? A gente tem aqui o github.com, Andrew Esteves, /goessencial, /files, que é onde está localizado esse nosso pacote. Se a gente vir aqui no go.mod, a gente vai observar aqui que a gente definiu o nosso projeto aqui como um módulo chamado github.com /andrewesteves /goessencial. Aqui o Go vai conseguir fazer o gerenciamento das nossas dependências. Aqui está um arquivo bem simples, mas quando a gente, por exemplo, começar a importar pacotes que a gente baixa de algum outro repositório, ele vai ficar aqui e o Go vai saber qual versão ele precisa baixar, de onde ele vai baixar esse pacote, tá bom? Para a gente criar esse arquivo aqui é bem simples, tá? A gente pode, por exemplo, até utilizar aqui a linha de comando, como go mod init, e aqui a gente passa, por exemplo, o nome do nosso projeto, tá? Como eu já fiz isso aqui, eu não vou precisar fazer de novo, mas fica aí a informação. Voltando aqui agora, a gente vai executar novamente aqui go_run.main para ver aqui a saída no console. Então a gente tem o arquivo todo.txt que a gente utilizou ali no argumento, né, todo.txt da nossa função upload. Vamos voltar aqui no arquivo file. Vamos então alterar essa função para receber um outro parâmetro. A gente vai chamar esse outro parâmetro aqui de size, que vai ser um inteiro. A gente vai vir aqui, vai imprimir na tela. Mas aqui você já observa que ficou vermelho aqui, o VS Code já está informando a gente que tem algo errado. E aqui ele já informa que não há argumentos suficientes. Então, a gente precisa passar aqui, por exemplo, o nosso inteiro. Se a gente vier e executar, a gente vai ter aqui na saída do console todo.txt 100. Vamos voltar aqui nessa função e aqui a gente pode perceber que a gente consegue declarar mais de um parâmetro para a nossa função. Diferente de algumas linguagens de programação, o Go não fornece a possibilidade de a gente ter, por exemplo, um parâmetro opcional. Eles são todos obrigatórios. Mas a gente pode utilizar uma abordagem chamada de parâmetro variático, caso a gente precise ali receber um número de parâmetros que a gente, na verdade, não sabe de antemão. Então, como é que a gente faz isso aqui nessa função? Vou colocar aqui, por exemplo, options, e aqui a gente vai ter 3 pontinhos e string. Significa que a gente pode receber N strings ali e a gente vai poder estar trabalhando com eles. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui uma linha abaixo, println, e aqui vou colocar options. Vamos voltar aqui, Você já percebe que aqui o VS Code, né, o Go, não está reclamando. Então, se eu voltar e executar, tudo certo. E foi que ele mostrou aqui, um array vazio, né? O Go vai fazer essa conversão aí para a gente poder trás dos panos para estar trabalhando com isso, tá? Então, a gente não precisa se preocupar.
Mas caso a gente queira, né, passar alguma informação, como por exemplo aqui a gente pode passar ABC, colocar aqui XYZ. Vou voltar no terminal aqui embaixo e vou executar. Então percebe que a gente consegue ter agora esses parâmetros, né, para serem utilizados aqui dentro da nossa função. Então todos esses argumentos que são passados aqui depois vão ser recebidos, tá, como um array dentro da nossa função upload. E o que a gente pode fazer aqui com a nossa função? A gente pode também retornar alguns valores, né, para quem está chamando. Então, nesse caso aqui, a gente vai retornar um tipo string e aqui mais abaixo a gente vai utilizar aqui, ó, a palavra return na linha 9 e aqui a gente vai retornar, por exemplo, new todo.txt. Nesse caso aqui a gente sabe qual é a variável, apenas para exemplificar que a gente está recebendo um to-do aqui. Mas agora a gente pode receber esse valor aqui e fazer uma atribuição para uma variável. Vamos fazer isso aqui, já utilizando aqui file name. E aqui a gente está utilizando aqui dois pontos igual. Aqui a gente está declarando uma variável e atribuindo um valor para ela. O Go, ele trabalha com a tipagem forte, então a gente precisa identificar ali, a gente precisa informar para o Go qual é o tipo da variável que a gente vai estar trabalhando. Mas nesse caso, o Go ele consegue saber por inferência, porque ele sabe que o nosso upload retorna um string. Então, consequentemente, essa variável, que ela pode variar no decorrer do nosso programa, ela também é um string, como a gente pode observar aqui. Então, o que é que eu vou fazer? fmt.println e aqui file name. Vamos voltar. E ao executar, a gente vê que a gente recebeu aqui, ó, new todo.txt, que foi o que a gente retornou aqui na nossa função. Outra coisa que a gente também pode fazer com esse retorno, na verdade, é passar mais de uma informação para quem está chamando, ou seja, a gente pode ter mais de um retorno. Nesse caso, o que é que eu vou fazer aqui? A gente vai ter um string e vamos dizer aqui que a gente tem um inteiro. Por exemplo, a gente fez uma conversão no arquivo, conseguiu comprimir e agora a gente vai retornar, por exemplo, pela metade. Vamos supor que a gente conseguiu diminuir na metade ali o tamanho desse arquivo. Então, vou voltar aqui. Agora o Go já está informando, ó, eu só estou retornando, você está atribuindo aqui para uma única variável, quando na verdade eu retorno dois valores. Então vamos utilizar aqui um outro valor size e a gente pode vir aqui agora e chamar size. Vou apagar aqui e vou executar. E aí a gente pode perceber que ele retornou o novo nome do nosso arquivo e também o tamanho dele, vamos lá dizer assim, para quem está chamando a função. Extremamente útil, principalmente quando a gente está trabalhando, por exemplo, com algumas funções que podem retornar erros. Então, é muito comum quando a gente está trabalhando com algumas funções como essa, por exemplo, a gente vir aqui, eu vou apagar aqui rapidamente, e vou apagar aqui e vou ter aqui um erro. E o que é que acontece aqui agora? Nulo, mas vamos fazer o seguinte, vou falar aqui um pouco sobre estruturas de controle, que é uma estrutura condicional. Vamos colocar aqui um se, que é um if, file name for diferente de todo.txt, que a gente sabe que a gente está recebendo todo. Vamos retornar aqui um string vazia. E nesse caso aqui, vamos importar do pacote errors uma função chamada new. E aqui a gente vai colocar aqui invalid file name. Claro, isso é só para ilustrar o que a gente pode estar fazendo aqui com Go, tá? E aqui ele ainda permanece com o nosso size, porque ainda são dois retornos que a gente está fazendo na nossa função, mas agora é um erro. E o que é comum a gente fazer? Por exemplo, a gente definir aqui essa variável de erro e a gente fazer essa verificação. Erro sendo diferente de nulo, né? Que a gente sabe aqui, por exemplo, quando é sucesso, a gente retorna nulo, que é nil em Go. Aconteceu algum problema, então a gente pode vir aqui, por exemplo, log, vamos importar do pacote log, e aqui a gente pode colocar, pronto, um fatal ln, e aqui, por exemplo, o erro. Então,
Vamos fazer aqui o teste. O que a gente vai fazer aqui agora, tá? Vou copiar isso aqui. Vou chamar esse file aqui também. Como a gente já atribuiu, isso aqui é interessante ficar ciente, como a gente já atribuiu um valor, ou seja, nesse tipo de atribuição, dois pontos igual, a gente já declarou essa variável no escopo, tá? Vou falar sobre isso um pouco mais na frente, né? Escopo é ligado ali à visibilidade. Mas a gente não pode redeclarar. Então a gente simplesmente utiliza aqui o igual, que é de atribuição. O que a gente poderia fazer, por exemplo, aqui, tá? Eu vou executar aqui rapidamente, só que aqui agora vou chamar aqui de todo ABC, só para a gente ver aqui o resultado. Então a gente pode observar aqui, ó, que ele fez um log, que era o que a gente tinha aqui, e falou arquivo inválido, tá? Voltando aqui rapidamente, o que a gente poderia fazer aqui, né? Vocês acabaram de aprender como, por exemplo, trabalhar com a declaração e atribuição de uma variável. A gente poderia fazer de uma forma diferente. Vou vir aqui e vou declarar aqui file name como um string, e aqui eu vou declarar o erro, que é um erro. E aqui o Go está reclamando por quê? Porque a gente já tem essa variável declarada no escopo. Então a gente só faz a atribuição para ela. E para fazer a atribuição, a gente utiliza só aqui o sinal de igual. Então, vou voltar e vou aqui executar. E aí a gente pode observar que a gente tem na saída do nosso programa as informações esperadas. Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui também, por exemplo, é voltar aqui na nossa função upload e ter retornos que a gente chama de são retornos nomeáveis, né? Então a gente vai já declarar, por exemplo, aqui, vou chamar aqui de myFile, tá? E aqui, por exemplo, de erro. E o que a gente pode fazer aqui? A gente pode vir aqui e, por exemplo, definir myFile é igual a, vou vir aqui embaixo, vou pegar esse valor. Não vai retornar nada. Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Aqui, eu vou vir aqui, vou chamar erro e vou retornar. Vamos fazer o seguinte, vamos executar o nosso programa novamente. A gente tem exatamente o mesmo resultado. O que acontece? Aqui a gente está declarando, tá? Essa variável, então o nosso retorno, e a gente está atribuindo aqui agora o valor para ela. E aqui embaixo a gente está utilizando o que chama-se de naked return. Como o Go já sabe que a gente está utilizando essas duas variáveis, ele já sabe de onde buscar a informação que ele precisa para retornar para quem está chamando. Então aqui, por exemplo, a gente não precisa especificar. Isso é extremamente útil quando a gente tem alguns fluxos que eles podem ser interrompidos e a gente já quer retornar ali atribuindo uma variável que já foi declarada em cima na nossa própria função. Acredito que por hora é isso. Tem muito conteúdo ainda por vir. Se gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta e te vejo no próximo vídeo.